Olá pessoal, como é que tá? Tudo bem? Vamos então dar continuidade aqui às nossas aulas, né? Agora nós vamos falar de uma matéria muito importante, que é princípio do direito do trabalho, princípios do direito do trabalho, né? E o que é princípio? Princípio é um axioma, são diretrizes de um ramo do direito, né? Então, são, como que eu posso te explicar? São direções que o legislador, que os empresários, os empregados, os sindicatos devem seguir quando forem elaborar as leis, quando for elaborar os seus acordos, as suas convenções coletivas. São diretrizes básicas daquele segmento do direito, né? Então, tudo bem, vamos lá agora falar dos principais princípios específicos do direito do trabalho. O primeiro princípio, olha só, ele é o princípio da proteção. Então, pega a caneta vermelha e anota para mim assim: princípio da proteção. Pessoal, esse princípio talvez não, com certeza, ele é o princípio mais importante do direito do trabalho, porque considera-se o empregado, o trabalhador, hipossuficiente, vulnerável numa relação de trabalho. Então, esse trabalhador, esse empregado, ele deve ser protegido pela norma, né? Então, como ele não tem o poder econômico, a legislação, os acordos coletivos, eles têm que compensar essa fraqueza, essa disparidade, né, do empresário com o trabalhador, né? Equilibrando a balança, trazendo então prerrogativas, proteções jurídicas para esse trabalhador. Então, o princípio maior, o princípio mais importante do direito do trabalho, e eu falo que todos os outros decorrem desse princípio, é o princípio da proteção. Esse princípio ele visa estabelecer direitos básicos, direitos mínimos de um empregado. Aqui no Brasil nós temos o artigo 7º da Constituição Federal, onde é estabelecida uma série de direitos que são direitos básicos, 13º, gratificação natalina, né? O próprio FGTS, aviso prévio, adicional para a hora, né? A hora extra, adicional para a hora noturna. Então tudo isso são direitos que devem ser protegidos, que são parâmetros mínimos numa relação de trabalho, né? Então isso é imutável, né? Isso está previsto, né, aqui para nós através do princípio da proteção, que o legislador, o empresário, ele tem que respeitar isso, tem que proteger e equilibrar a balança, né? Porque, como eu falei, o empregado ele é hipossuficiente ou vulnerável, né? Então a lei, o sistema jurídico tem que tentar de fato equilibrar essa balança, tá? Agora, olha só, nós temos um desdobramento, né, desse princípio, que são três. O primeiro deles, olha só, é o princípio do indúbio pro operário, indúbio pro mísero, indúbio pro pauper. Esse princípio ele traz questões relacionadas ao ônus da prova. Ele é um pouco diferente daquele princípio do indúbio pro réu do processo penal, né? Que quando há dúvida, né, não pode ser condenado, né? Aqui não é, né, no caso de dúvida numa instrução processual, que a empresa necessariamente vai ser condenada, né? Porque na maioria das vezes, quando a gente tem provas testemunhais, a prova é dividida, né? A testemunha do empregado fala uma coisa, do empregador fala outra. Não significa que caso haja divergência, caso haja dúvida, necessariamente aquele empregador, né, aquela empresa vai ser condenada naquela matéria daquela ação. Não é isso. São questões relacionadas à dinâmica de ônus da prova. Então, esse princípio ele trouxe alguns mecanismos, né, para proteger aquele empregado quando ele precisa provar alguma matéria, algum direito dele, né? Então, a regra geral, ela é de ônus da prova, é que quem alega deve provar.
Só que muitas vezes, né, o autor da ação, que é o reclamante, que é o empregado, ele não tem condições de produzir a prova. Muitas provas são documentais, né? Muitas provas estão sob a guarda da empresa, né? Então ele veio flexibilizar isso, né? Trazer exceções a essa regra, trazer questões, por exemplo, como o controle de jornada, como o fim do contrato de trabalho, como a questão dos próprios pagamentos. Caso isso seja questionado, caso isso seja discutido em uma ação trabalhista, quem tem que provar isso é o empregador, é a empresa, a reclamada. E no caso de cartão de ponto, por exemplo, quando a empresa tem mais que 10 funcionários, obrigatoriamente ela tem que ter um controle de jornada por escrito. E se o empregado ele traz um pedido de hora extra, a empresa tem mais de 10 empregados, olha só o que acontece. E o empregador não apresenta o cartão de ponto, esse empregador ele vai ser condenado na jornada alegada pelo reclamante. Isso é a essência do princípio da proteção, a essência do princípio do indúbio pro operário. Aquele empregador, aquele empresário tem que guardar esses documentos, fazer o controle, e se ele não tem, presume-se verdadeiro, né, aquilo que o empregado alegou e apresentou na petição inicial dele. Outro exemplo também de desdobramento desse princípio é o princípio da utilização da norma mais favorável. Então, nós temos o princípio da proteção e temos esse princípio dividido em princípio do indúbio pro operário e temos também o princípio da utilização da norma mais favorável. Lembra lá atrás, quando eu falei de fontes do direito do trabalho, quando nós falamos sobre Constituição, decretos, medidas provisórias, acordos coletivos, né, convenções coletivas. Aqui é uma novidade que a própria reforma trabalhista trouxe também, que é o seguinte: o negociado prevalece sobre o legislado. O empregador, o legislador, ele trouxe uma autonomia muito grande para acordos coletivos, para normas coletivas, convenções, acordos. Então, quando nós temos, lógico, resguardado direitos mínimos, né? Quando a gente tem uma convenção coletiva e nós temos também um acordo coletivo, o legislador ele entendeu que essas normas, né, por mais que às vezes exista renúncia ou redução de algum direito do empregado, como ela é oriunda da vontade das partes, teoricamente, claro, né? Ela deve prevalecer sobre o acordo prevalece sobre a convenção, que prevalece sobre a lei. Então, um acordo, gente, uma negociação, o que presume nisso? Concessões recíprocas. Então, por exemplo, eu posso, no caso de uma hora itinere, né, um exemplo fictício aqui, lógico que a hora itinere ela acabou com a reforma trabalhista, mas nada impede que em um acordo coletivo ou convenção coletiva ainda exista essa obrigação de pagamento da hora itinere, que é o pagamento da hora de trajeto, né, do deslocamento do empregado até o seu destino final, né, que é a empresa. Então esse período onde ele está no ônibus, se deslocando da casa, do ponto de ônibus até a empresa, seria considerado tempo já à disposição do empregador, deveria ser computado na jornada, pago através de hora extra, né? E nós tínhamos, né, muitas usinas, principalmente aqui na nossa região, agropecuárias, né, que o trabalhador ele entra no ônibus e fica 1, 2, 3 horas até chegar no seu destino final. E da mesma maneira na volta, né? Então era 3 horas de ida, 3 horas de volta, e ainda trabalhava 8 horas. No final, 1 hora de intervalo, então 9 horas mais cedo, ele estava 15 horas à disposição da empresa. E aí, olha só, muitas usinas, muita agropecuária, elas começaram a limitar a hora itinere.
Não, a hora itinerária de fato, o tempo de deslocamento no trajeto era de 3 horas. E aí a empresa falou, olha, 3 horas a gente não consegue pagar. A gente está pagando praticamente uma jornada normal, né? Porque ela é título de hora extra. Então se são 6 horas, mais 50% são 9 horas. Sobrepõe a hora normal de 8 horas diárias, né? E aí eles começaram a reduzir. Não, tudo bem, na nossa negociação é o seguinte, tem hora itinerária? Tem, é muito tempo, mas eu não vou te pagar as 3 horas, não, vou te pagar 1 hora só, tudo bem? E aí, para compensar isso, a gente estabelece um benefício como cesta básica, vale alimentação, alguma verba indenizatória, e isso, antes da reforma, não era aceito essa redução desse direito. Agora já é, porque o negociado prevalece sobre o legislado, para atender justamente as individualidades, as particularidades da realidade de cada emprego, de cada trabalho, né? Então, nós temos o princípio do indúbio pro operário, né? Temos aqui o princípio da utilização da norma mais favorável, com ressalva à questão do negociado sob o legislado, tá bom? E falando ainda sobre a questão da norma mais favorável, a aplicação da norma mais favorável, a gente tem a seguinte situação: empregados, por exemplo, que vão trabalhar no exterior, são contratados aqui no Brasil e vão trabalhar na China, na Argentina, na Europa, nos Estados Unidos. Eles são contratados aqui, mas são transferidos para empresas, né, de fora. A gente tem muita multinacional, muitas empresas internacionais no nosso território. Então isso é mais comum do que a gente imagina. Empregados que são contratados aqui e que são transferidos para outro país. E aí, olha só, a gente tem aqui a seguinte situação. A gente tem a legislação brasileira e a gente tem a legislação do país que esse trabalhador vai, né? Da China, dos Estados Unidos. Cada país tem as suas regras próprias referentes ao direito do trabalho. E aí, se eu começo trabalhando aqui no Brasil, mas eu sou transferido para os Estados Unidos, por exemplo, e aí, quais são os direitos trabalhistas que eu vou ter? Tem direito que existe aqui no Brasil que não existe lá, e tem direito que existe lá que não existe aqui. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Aí existem 3 teorias. Olha só que interessante. A gente tem a teoria do conglobamento, teoria da acumulação e teoria Peraí que eu me perdi aqui. Vamos recapitular. Nós temos a teoria do conglobamento, teoria da acumulação e temos a teoria do conglobamento mitigado. Vamos lá, cada uma delas. A teoria do conglobamento, ela fala da seguinte maneira: a gente vai ter o direito dos Estados Unidos e do Brasil, e aí olha só o que fala aqui: que aplica-se o conjunto da norma mais favorável, sem fracionar. Olha, se o conjunto, né, das normas brasileiras ela é mais favorável que as normas da China, dos Estados Unidos, então aplica a legislação brasileira completa, né? Os Estados Unidos é mais favorável, ele vai ter melhores condições com a legislação dos Estados Unidos, o empregado, né? Então aplica a legislação dos Estados Unidos sem mexer nela, tá? Então a gente pega a legislação na íntegra e não vai pegar e falar: lá nos Estados Unidos a hora extra é maior, aqui no Brasil paga 13º, lá não paga, exemplo, né? E aí a gente fala assim: não, beleza, no conjunto, qual é melhor? Melhor é do Brasil, então aplica do Brasil, não vai pegar matéria por matéria. Agora tem a teoria da acumulação. A teoria da acumulação, a gente pega, olha só, as matérias, né?
específicas, direito por direito, e aí pega direito por direito e vai aplicando o que for mais benéfico. Em relação à hora extra, o adicional do Brasil é melhor que dos Estados Unidos, então vamos aplicar o do Brasil. Mas o adicional da hora extra, do adicional noturno, ele é melhor nos Estados Unidos que no Brasil, então vamos pegar o dos Estados Unidos. Pensa a bagunça que não era. Você pegava ponto por ponto, direito por direito, e você ia pegar o do Brasil, você ia pegar o dos Estados Unidos, aí você pega o dos Estados Unidos de novo, depois o do Brasil, para gerar uma CLT mista, né? A verdade é essa. Então, o conglobamento era ou um ou outro, né? A legislação dos Estados Unidos ou do Brasil. Agora, da acumulação a gente pega direito por direito e faz um misto, faz um Frankenstein, né, jurídico aí, trabalhista desse empregado. E aí nós temos a última teoria, que é a teoria aplicada, que é a teoria do conglobamento mitigado. Teoria do conglobamento mitigado. O que é a teoria do conglobamento mitigado? Olha, a gente é um misto da acumulação com o conglobamento. A gente pega então, a gente vai fracionar as leis, né, trabalhistas do Brasil e do outro país. E nós vamos pegar a matéria, certo? Mais favorável, não ponto a ponto. Porque quando a gente fala de jornada de trabalho, por exemplo, a gente tem hora extra, a gente tem adicional noturno, a gente tem tempo à disposição, tem hora itinerary, são várias camadas, né? várias ramificações daquela matéria que é de jornada de trabalho. E aí, olha só, no direito, né, na teoria do conglobamento mitigado, a gente pega a matéria mais favorável e aplica. Em relação à jornada de trabalho, qual é mais favorável? A matéria mais favorável é a do Brasil, né? Aplica do Brasil. Agora vamos falar então sobre indenizações decorrentes de doença ocupacional. Isso aí já é melhor dos Estados Unidos. Então aplica as questões dos Estados Unidos em relação a esse empregado. Aí essa é a teoria do conglobamento mitigado, tá certo? Que é aplicada. E nós temos também ainda, por último, ainda falando do princípio da proteção, nós temos ainda o princípio da aplicação da condição mais benéfica. Então, olha, a gente tem lá o princípio da proteção. Esse princípio da proteção nós temos no indúbio pró-operário, que é relação que se relaciona ao ônus da prova, né? E nós temos também o princípio da aplicação da norma mais favorável, com ressalva ao acordo coletivo, à negociação coletiva, porque o negociado prevalece sobre o legislado. E nós temos também a questão das normas internacionais e brasileiras, né, de um empregado que ele é contratado no Brasil e é transferido para fora. Qual que aplica, né? Aí nós vimos então que é o conglobamento mitigado. E aí nós temos ainda o princípio da aplicação da condição mais benéfica. Olha só, isso aqui é uma espécie de direito adquirido. Se eu sou contratado e existe para mim um regimento interno, um regulamento interno, né? E depois vem um regulamento superveniente que retira os meus direitos, estabelecendo uma redução, alguma coisa assim, né, de extirpar algum direito, né, deve-se prevalecer a condição mais benéfica para aquele trabalhador, tá bom? Então, esse aqui é exatamente isso, a condição mais benéfica, né? Quando a gente fala de regulamentos, de acordos, né, elas sempre vão prevalecer, né? Inclusive, né, quando a gente fala de novas convenções, de novos acordos, né? Isso tudo aí
é o princípio da condição mais benéfica, tá bom? Então, deixa eu só recapitular aqui, ver se tem mais alguma coisa para falar desse princípio aqui. Eu acho que é exatamente isso, tá? Exatamente isso. Então, como o princípio da proteção ele era muito importante, muito grande, já deu 20 minutos. Eu vou encerrar essa aula e vou fazer a outra aula para a gente encerrar os princípios trabalhistas, tá bom?